E essa história de que Memphis Depay só continua no timão se houver ajuda integral de um parceiro. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute essas duas importantes informações e a dívida do estádio do Corinthians parece impagável. Se você duvida, é bom escutar esses números. Timão tinha, na virada de 2024 para 2025, uma dívida de aproximadamente 700 milhões de reais com a Caixa pelo financiamento da Neoquímica Arena. Pois bem, ao longo da temporada passada, o Corinthians conseguiu fazer o pagamento de 266 milhões de reais. Você tira 266 milhões de 700 milhões e a conta da dívida deveria gerar na casa dos 434 milhões. Certo? Errado. É que por causa dos juros, a dívida do Corinthians hoje com a Caixa é de 642 milhões de reais. Mesmo tendo gasto mais de 260 milhões, a dívida caiu algo na casa dos 60 milhões de reais. A impressão que se tem dentro do próprio Corinthians é de que essa dívida é como enxugar gelo. Você, por mais que se esforce, gaste, não consegue reduzi-la. É também por isso que o presidente Osmar Stabile tem insistido tanto nas tratativas com a Caixa para a troca dessa dívida pelos name rights da Neoquímica Arena. Essa talvez seja a maior oportunidade do Corinthians em zerar uma pendência que é extremamente prejudicial. Importante registrar que dos 266 milhões pagos no ano passado, quase 41 milhões vieram daquela vaquinha virtual, que não conseguiu quitar o estádio como era o projeto inicial, mas qualquer movimento de torcedores que arrecada 41 milhões de reais é digno de aplauso, certo? E o Corinthians quer encontrar um parceiro que banque 100% dos salários do Memphis Depay. Essa é a condição imposta pelo presidente Osmar Stabile para que o atacante holandês permaneça após a Copa do Mundo. Você sabe, o contrato dele se encerra em 30 de junho. Hoje o Memphis Depay custa na casa dos 6 milhões de reais por mês. Para que ele permaneça, além de aceitar uma enorme redução, o Corinthians ainda entende que há necessidade de um patrocinador assumir todo o custo do atleta. O Corinthians quer ficar apenas, e apenas entre aspas, com os 42 milhões de reais que deve ao Memphis Depay e seriam diluídos ao longo de 2 anos de um próximo contrato. Isso significa dizer que não basta encontrar um parceiro. O Corinthians quer um parceiro que assuma 100% das responsabilidades atreladas ao salário do jogador, que precisaria reduzir de 6 milhões para algo em torno de 2 milhões, 2 milhões e meio, no máximo 3 milhões de reais. Traduzindo para o português e sendo bem claro com você, a chance de permanência de Memphis Depay hoje é muito pequena, para não dizer zero. Informação sobre a intenção do Corinthians em ter um parceiro bancando 100% dos salários de Memphis Depay foi divulgada pelo jornalista Luiz Fabiani. Para completar, em relação ao timão, Corinthians não terá Memphis Depay contra o Peñarol, jogo da Libertadores da América. O atleta segue em processo de recuperação. Já dentro de campo a coisa funcionou bem, mesmo com a expulsão do André. Vitória por 1-0 contra o Vasco na tarde desse domingo na Neoquímica Arena, resultado que tirou o Corinthians da zona do rebaixamento. O Timão é hoje o 14º colocado com 15 pontos conquistados. Destaque para o golaço do Bidu, mais um passe para gol do Garro, que cresceu demais de produção. A saideira, André expulso de novo. O jogador tem sido bastante criticado, especialmente desde que teve propostas recusadas do Milan. Muito torcedor lunático com Fernando Diniz, técnico com prazo de validade. De fato, os inícios dos trabalhos do Diniz são bem bons, como tem sido no Corinthians, né? O Brandon escreve que o Vasco é freguês do Corinthians, infelizmente. O Manuel Messias. Nicola, tem alguma novidade boa em relação ao Corinthians? Mais uma boa atuação do Garro, assistência bonita dele, né? O Corinthians, cara, teve muita dificuldade por conta da expulsão do André, mas a vitória era super importante. 5º ou 6º jogo sem tomar gol do Diniz. Agora eu tô na dúvida, quer ver? Vamos checar só para dar a informação direitinho. O Corinthians ainda não tomou gol sob o comando de Fernando Diniz, né? Eram 2 vitórias e 2 empates. Agora eu tô na dúvida se são... Peraí, vamos lá, mais fácil ver aqui. Já respondo já. Mas sem gols desde que chegou ao Corinthians, Fernando Diniz tem 6 partidas, é isso. São 6 partidas, 4 vitórias e 2 empates e nenhum gol sofrido. E é muito louco isso, porque se você for pensar, a grande marca do Diniz era aquele time super ofensivo, mas que se expunha demais, tomava muito gol bobo, né? Por
por que você só fala mal do Corinthians? Não, Alexandre. Quando tem que falar mal, a gente fala. Quando tem que falar bem, a gente fala. Hoje eu acho que o Corinthians conseguiu fazer um jogo bem competitivo e venceu o Vasco com 1 a menos. Falei, por exemplo, dos 6 jogos sem tomar gol do Fernando Diniz e um início com 4 vitórias e 2 empates. Peço que deixem like, beleza? O Vinícius Pinha é o primeiro a mandar mensagem. Boa noite, Nicola. Como é que tá a situação do André? É verdade sobre uma proposta do Atlético de Madrid? Tem como você buscar essa informação? O André é representado por um empresário chamado Diogo Silva. Eu cheguei a perguntar para ele se tinha alguma coisa de renovação, ele falou que nada. E eu tinha perguntado sobre essa história do Atlético de Madrid algum tempo atrás. Deixa eu só buscar as minhas conversas aqui, ó. Peraí. Eu tinha perguntado para ele sobre a possibilidade de o José Martínez ir para o Vasco, ele é o mesmo empresário, e ele disse que sim. Aí tinha perguntado sobre a multa de 10% do salário pela primeira expulsão, ele disse que sim. Deixa eu mandar uma mensagem aqui. Boa noite. Tudo bem por aí? Teve alguma sondagem do Atlético de Madrid pelo André? Mandei aqui, tá? Se tiver resposta, já conto para vocês. Nicola, embora o salário do Hulk seja alto, não seria uma boa para o Corinthians? O Corinthians está cobrando o Atlético pelas transferências de jogadores. Eu nem acho que há necessidade de uma compensação financeira para o Galo, tá? Tenho a impressão de que o Atlético até topa liberá-lo mediante economia dos salários a partir de agora. Por exemplo, ele ganha 2,5, né? A gente está no dia 26 de abril. Maio, junho e julho. Você se livraria de 3 meses do salário do Hulk, 7,5 milhões de reais. Ele só poderia ser utilizado a partir de 20 de julho. Talvez esse também já fosse uma boa porta de entrada para que esse negócio acontecesse. Enfim. Mas o Hulk, na minha humilde opinião, caberia no Corinthians. Seria jogador interessante para o Corinthians. Cara, ele não vive uma boa temporada, até porque ninguém no Galo está vivendo uma boa temporada. Mas ele para mim, é muito diferente, tá? Ele, para mim, é bastante acima da média ainda. O André já não está nem com a cabeça no timão. Cara, a situação do André é meio curiosa, né? Porque ele titular absoluto, peça importante, pinta uma primeira proposta do Milan, o Corinthians recusa, o Milan sobe a oferta para 18 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. O Corinthians também faz pouco caso, o Milan retira a proposta, e o André, que ia ganhar mais de 500 mil reais por mês lá na Itália, isso sem falar nas luvas, não foi vendido e segue ganhando 56 mil reais, tá? Torcedor corintiano, Nicola, e o negócio da troca do nome da Arena com a Caixa? Cheguei a ler hoje que o Corinthians está mais otimista, está mais animado com a possibilidade de a negociação avançar. Esse é o grande objetivo do presidente Osmar Stabile. Mas, só para lembrar, né, o Corinthians chegou a fazer um valuation para entender quanto valeria o nome do estádio. Caixa também fez os seus pormenores para tentar avançar nessa história. Se tudo correr bem, esse acordo pode ser sacramentado em mais 3 meses, tá? Então não é nada para amanhã, não é nada para... E é louco, né? Porque no Palmeiras tudo funciona muito rápido, né? O W Torre fechou com o Nupark, com o Nubank, agora no dia 30 acaba a votação, no dia 4 já anuncia o novo nome, e o Corinthians tenta há meses, desde a temporada passada, um avanço nessa história. Rian Roberto vai para o Shakhtar. Anderson, bora falar um pouquinho sobre esse atacante de 18 anos de idade, que é titular do Sub-20 do Flamengo e virou alvo de polêmica. O Flamengo, inclusive, havia utilizado ele durante os treinos na semana e resolveu cortá-lo da lista de relacionados para a partida contra o Cruzeiro no Brasileiro Sub-20, por conta dessa renovação que não avança, né? O contrato acaba em março do ano que vem, a partir de setembro ele já pode assinar um pré-contrato para ir embora de graça. O problema é que o Flamengo vê no Rian Roberto alguém com enorme potencial para valer bastante dinheiro e para ser, antes de vendido, uma peça importante no time principal. A renovação está emperrada, o Flamengo, inclusive, gastou recentemente 1,5 milhão de reais para comprar mais 20% dos direitos que pertenciam ao Atlético Paranaense e não consegue avançar. O jogador foi oferecido para Corinthians e Palmeiras, que gostaram da ideia, mas só podem avançar a partir de setembro, tá bom? O Jorgins, Corinthians vai tentar alguém no meio do ano? 2 prioridades no Corinthians, um centroavante e um ponta. O Dorival está batendo nessa tecla todo santo dia, está enchendo a paciência dos caras lá. O Dorival não, era o Dorival, né? Agora é o Diniz. Mas o Dorival batia nessa tecla, mas hoje o Marcelo Paes é quem trabalha à frente da busca por um centroavante. Especularam vários nomes, né? Vamos lá. William José, o Paz me garantiu que não tem nada. Arthur Cabral, só vence
houver o Botafogo ajudar com parte do salário. Falar em Bright White, vai ganhar 2 milhões e 600 mil por mês na metade do ano, esquece. E também perguntaram sobre o Cano, se é verdade que o Diniz indicou o Cano. Eu mandei mensagem para uma pessoa que trabalha com o Diniz e a pessoa jurou que o Diniz não indicou nome nenhum, muito menos o Cano, tá? Nicola Hulk não seria um bom substituto para o Memphis? O Fernando, levando em consideração que o Memphis vai embora na metade do ano, só para contar que, acho que foi o Fabiani, acho que foi o Luiz Fabiani, depois eu vou dar uma procurada para dar o crédito certinho. O Luiz Fabiani estava contando que a única chance de o Corinthians ficar com o Memphis é se o Timão encontrar patrocinadores que banquem todo o salário do Memphis. A ideia do Corinthians é não arcar com nada dos vencimentos dele e bancar apenas entre aspas, os 42 milhões de reais que o time deve pelo jogador. 42 milhões, que seriam parcelados ao longo de 2 anos, daria mais ou menos 1,5 milhão de reais por mês. E aí, um patrocinador precisaria arcar com tudo. Cara, difícil achar alguém que aceite bancar. Primeiro, fazer com que o Memphis aceite que seu salário seja reduzido de 6 milhões por mês para 3, 2,5, e que houvesse um patrocinador que estivesse disposto a bancar tudo isso, né? Delton Lindomar, vergonha, o cachaceiro vai obrigar a Caixa a doar o estádio para o clube do coração dele, ou seja, quem irá pagar o estádio será o pagador de impostos, o Belto bem bravo, com o Lula, presidente da República, que já se declarou corintiano, e aí ele está citando essa possibilidade de acordo pelos name rights do estádio. O que está sendo discutido entre as partes, só para aproveitar o superchat do Belto para explicar. O Corinthians hoje deve 640 milhões de reais pelos name rights. Importante destacar que no ano passado o Corinthians pagou, somando também com a vaquinha, mais de 260 milhões de reais em juros, em dívida, e a dívida só caiu 43 milhões. É muito louco, né? Quando você tem uma dívida alta, você gasta tanto com juros que parece que você está secando o gelo. A sugestão, o que o Corinthians está tentando? Está tentando convencer a Caixa a aceitar, ficar com os name rights do estádio por um período de 15 anos em troca do perdão da dívida. Então o Corinthians deixaria de pagar qualquer centavo pelo financiamento, e a Caixa ficaria pelos próximos 15 anos com o nome do estádio Alvinegro, Arena Caixa, enfim, não sei bem como é que funcionaria. Pedro Raul nasceu para jogar no Ceará, impressionante, só lá que ele arrebenta. Ninja, eu tenho a impressão de que o Pedro Raul vai fazer sucesso em clubes onde a concorrência e o nível for menor. O nível de exigência, de entrega e de perspectiva no Corinthians é um, no Ceará é outro. No Goiás vai fazer sucesso, no Ceará vai fazer sucesso, no Botafogo vai ter dificuldade, no Corinthians vai ter muita dificuldade, enfim. Fala, minha turma, beleza? Chegando aqui com mais um giro de notícias do Corinthians para você ficar atento e antenado sobre tudo que está sendo falado aqui no nosso dia a dia do maior clube do mundo. A gente já pede humildemente o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações para ficar por dentro de tudo. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.